Boa tarde. Durante as últimas 48 horas, o Irã lançou mais de 1.000 mísseis e drones que atingiram diretamente civis em Israel, resultando em tragédias. As áreas mais populosas do norte, centro e sul de Israel foram os alvos de seus ataques. Haifa, Tel Aviv, Jerusalém, Bat Yam. Somente na noite de sábado, 10 pessoas foram assassinadas, incluindo 5 cidadãos ucranianos que estavam visitando Israel. Vocês podem ver? Esta foto de um prédio em Bat Yam, que é uma cidade ao sul de Tel Aviv. Esse prédio foi atingido por um míssil diretamente. 7 civis foram mortos, 2 deles eram crianças. Os ataques contra civis resultaram em 23 fatalidades e mais de 600 pessoas feridas. Na noite anterior, mais 8 indivíduos foram mortos e quase 300 ficaram feridos. Cenas semelhantes ocorreram nas cidades de Bnei Brak, Haifa e Petah Tikva, mostrando a devastação. O Irã tem a intenção de eliminar o máximo de civis que puder. Eles não têm pudor, eles se orgulham. Isso é o que nos separa moralmente. O Irã atira mísseis em crianças, enquanto nós atacamos o terror do regime. Antes de dar início à Operação Leões em extensão, encontramos provas claras das intenções do regime iraniano para a guerra de extermínio. Eles queriam aniquilar Israel. Eles querem isso ainda mais do que em 7 de outubro, mas nós os impedimos e garantimos que nunca ocorrerá. Estamos resolutos em nosso objetivo de cumprir nossas metas através da Operação Leões em extensão, que inclui desmantelar seu programa nuclear. Nosso objetivo é eliminar a ameaça de seus mísseis balísticos e neutralizar o grande plano de extermínio do Irã. A Assembleia Geral logo retomará o debate sobre sanções e eu tenho uma mensagem clara para passar. Sanções ao Irã e isolamento do regime. É cortar suas linhas de vida. A comunidade internacional precisa encontrar sua coragem. Ela deve sancionar o Irã. O tempo que eles demoram só piora a situação do desastre. Obrigado. Desde a última coletiva de imprensa aqui, mais de 200 iranianos foram mortos, a maioria deles civis. No caso de ontem, houve realmente um carro-bomba que explodiu no meio de um cruzamento. Prédios residenciais estão sendo atacados, não muito diferentes deste aqui. A alegação de que vocês estão apenas atacando locais nucleares ou militares é claramente falsa, pois estamos vendo imagens de civis sendo mortos por toda parte. Essa é uma. A segunda, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse hoje de manhã para o Distrito 3 de Teherã sair porque suas vidas estavam em perigo. Há mais de 300 mil pessoas nesse distrito. Como elas poderiam sair com a escassez de gasolina, já que Israel atingiu vários depósitos de combustível e todas as rodovias estão bloqueadas? Para onde elas vão? Você vai assumir a responsabilidade pelos muitos civis que estão morrendo agora no Irã sob as bombas israelenses? Então vamos falar sobre intenções. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para minimizar as baixas civis. Nós miramos em alvos ligados ao regime. E se houver vítimas civis, lamentamos por isso. O Irã, por outro lado, está fazendo exatamente o oposto. Eles enviam esses mísseis balísticos para as cidades e, diferente, sabe, tivemos um conflito com o Irã há alguns meses. Naquela época, eles estavam mirando em bases militares, bases da Força Aérea. Desta vez, a situação é diferente. Eles estão mirando cidades. Então nós tentamos minimizar e sim, se pudermos dar um aviso para que os civis saiam dessas áreas, estamos fazendo isso porque não temos nada contra o povo iraniano. E eu quero deixar isso claro. Nós rezamos pelo povo iraniano, nos importamos com o povo iraniano, sabemos que eles são oprimidos por esse regime e esperamos que chegue o dia em que possamos trabalhar com eles como fazíamos há 46 anos antes da Revolução. Então faremos tudo o que pudermos para minimizar as baixas civis. Mas, como você disse, sabe, é uma guerra e vimos o que aconteceu em outras cidades. Então, continuaremos a atacar os alvos militares no Irã. O ministro da Defesa do seu governo disse que o povo iraniano, ele disse, as pessoas em Teherã vão pagar o preço. Está claro que você não pretende evitar isso. Não, ele esclareceu as palavras dele.
E aqui estou lhe dizendo que, muito claramente, não temos nada contra o povo do Irã. Você acha que importa a sua intenção quando morrem sob suas bombas? Bem, como eu disse antes, estamos mirando em alvos militares. Nós estamos mirando nas instalações da Guarda Revolucionária Iraniana, nos reatores nucleares. Não é como o que os iranianos estão fazendo. Por favor. Sheila Tuck. Muito obrigado, senhor embaixador. Duas perguntas. Primeiro, o chefe da Agência de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse hoje que Israel não atingiu a instalação nuclear subterrânea em Natanz. Acredito que o senhor disse na reunião do Conselho de Segurança na sexta-feira que a instalação havia sido destruída e desativada. Qual é a avaliação de Israel sobre isso? E em segundo lugar, o senhor acabou de dizer que está tentando divulgar informações ao povo iraniano sobre os alvos israelenses. E ainda assim, aviões israelenses atingiram a principal estação de televisão do Irã, a televisão iraniana, que o porta-voz da ONU acabou de criticar, dizendo que veículos de mídia não devem e jornalistas não devem ser alvo. Bem, primeiro em relação à sua primeira pergunta, nós não entraremos em detalhes, mas atrasamos o programa nuclear nos últimos dias e continuaremos com nossos esforços para atrasar o programa. Não é, uma operação curta. Não é semelhante ao que fizemos nos anos 80 no Iraque, quando tivemos que atacar um reator, ou em 2005, quando cuidamos do reator na Síria. É uma operação muito mais desafiadora e leva tempo. Em relação à sua pergunta sobre nossos ataques, estamos focando em locais que apoiam a Guarda Revolucionária Iraniana nesse esforço. Vamos tentar minimizar todas as baixas civis e dar avisos, mas qualquer um que esteja cooperando com a Guarda Revolucionária Iraniana e apoiando os esforços desse regime terrorista deve saber que temos uma inteligência muito boa e já provamos isso. E também agora temos um controle muito bom sobre os céus de Teherã, então podemos observar o que está acontecendo e podemos agir em Teherã. Então foi porque a estação de televisão foi mesmo alvo. Quem quer que esteja cooperando com esse regime terrorista deve considerar tomar providências. Sim, por favor. Embaixador UDK com a televisão central da China. Na verdade, tenho algumas perguntas. Primeiro, vocês têm planos de pedir alguma reunião do Conselho de Segurança sobre a escalada? E em segundo lugar, há um relatório de que Israel tem um plano para exterminar o líder supremo do Irã. Isso ainda está em consideração? E sim, esqueci o terceiro. De qualquer forma. Então nós definitivamente vamos considerar convocar uma sessão. Ainda não fizemos isso, mas você vê os ataques a centros civis. E eu acho, isso se soma, esses números. Nós não entramos em detalhes sobre alvos, mas como eu disse antes, temos um controle muito bom do que está acontecendo hoje em Teherã. Qual é a sua expectativa de que o exército do Israel possa envolver nesta rodada de escalada? Bem, essa é uma pergunta para o ZEUA. Mas eu diria que, você vê os gritos em Teherã, não é só morte a Israel, é também morte à América. Você vê que o Irã tentou assassinar não só o nosso primeiro-ministro com um drone, eles também tentaram assassinar o presidente Trump. Então o Irã é uma ameaça não apenas para Israel, e eu acho que muitos países percebem isso, e você pode ouvir em conversas privadas com muitos representantes aqui que eles estão, na verdade, agradecidos a Israel por cumprir essa tarefa de lidar com esse regime terrorista. Senhor embaixador. Sim, última pergunta, por favor. Stefano Vacara, Itaú Press, La Voce de New York. O presidente Trump, no Canadá, acabou de dizer que o Irã o procurou para encontrar uma forma de parar esta guerra. Ele foi questionado, quando você vai fazer isso? Ele disse no início que não houve atraso, mas minha pergunta para você é, o que precisa acontecer para que Israel concorde em negociar a paz com o Irã agora? Então, há um ditado em Farsi que diz que você pode fazer uma coisa com as mãos e outra diferente com as pernas. Talvez você possa me ajudar com a tradução. Então precisamos ver quais são as outras ações do regime iraniano. Só falar não é suficiente, porque vimos nas últimas décadas que eles são mestres da enganação.
Então, se eles realmente quiserem dizer que estão dispostos a abrir mão dessa máquina de terror e destruição, aí sim haverá espaço para diálogo. Mas se eles estiverem tentando ganhar tempo e jogar o jogo, não é esse o nosso lugar. Muito obrigado. Sim, você. Sim, obrigado. Abdulhamid Al-Hussein, do jornal árabe Al-Quds Al-Arab. Em uma semana, senhor embaixador, Israel atacou a Síria e sequestrou 7 pessoas. Eles atacaram o Líbano e mataram alguns civis no local. Eles também atacaram o Iêmen, além da guerra genocida em Gaza e na Cisjordânia. Agora você está exibindo este prédio. Se quisermos mostrar os prédios que vocês destruíram em Gaza, de quantas fotos precisaríamos para isso? E você acha que Israel é um país que respeita o direito internacional? Absolutamente sim. E vou responder a sua pergunta dizendo que, em cada exemplo que você deu, você deveria se perguntar: quem começou? Sabe, quando você olha para Gaza hoje, e há sofrimento em Gaza, ninguém pode ignorar isso, mas quem começou? Havia um cessar-fogo em 7 de outubro. Estava pacífico. O Hamas começou? Quando você olha para o que aconteceu com o Líbano e o Hezbollah, eles começaram a se juntar ao Hamas e iniciaram um confronto conosco. E quando você olha para o Irã hoje, eles decidiram gastar bilhões de dólares em capacidades nucleares e mísseis balísticos para exterminar Israel. Então sim, estamos tomando medidas para nos proteger e continuaremos a fazer isso. Mas você precisa entender que na nossa vizinhança, infelizmente, há alguns atores, não todos. Temos os acordos de Abraão, temos tratados de paz fortes com muitos países, mas existem elementos radicais que têm uma visão de eliminar Israel do mapa e estamos prontos para impedi-los de realizar isso. Mas vocês começaram a guerra no Irã. Não. Você admite isso? Não. Nós tomamos medidas preventivas para não sermos surpreendidos como aconteceu conosco em 7 de outubro. Muito obrigado.